Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Nesse espírito de adoração a qual estamos, fecha os teus olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, a Sua igreja, a Sua noiva se coloca nessa noite. Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que nesse momento agora o Senhor abra as comportas do céu sobre este lugar e sobre a casa daqueles que estarão nos assistindo nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que a Tua palavra possa alcançar a vida de cada um deles, que a Tua palavra possa transformar a vida de cada um deles, que o ambiente desse culto possa mudar nesse exato momento, e que o ambiente de culto na casa daqueles que nos assistem possa mudar também nesse momento. Pai, fique conosco em nome de Jesus Cristo. Desce com o Teu Espírito Santo nesse lugar, movimenta o Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós estamos aqui para Te ouvir, nós estamos aqui para Te servir, nós estamos aqui, meu Deus, para sentir a Tua presença. Então fique conosco nessa noite, para honra e glória do Teu nome, nós Te agradecemos no nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Irmãos, aqueles que podem, abra sua Bíblia comigo, no livro de Joel, livro do profeta Joel. Joel está depois de Daniel, Oséias, daí então Joel. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, verso 28 ao 32, que vai dizer assim: livro do profeta Joel, capítulo de número 2, verso 28 em diante. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que foram salvos como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém, amém e amém. Irmãos, livro do profeta Joel é um livro considerado um profeta menor, um profeta de tamanho pequeno. Está entre os 12 dos livros de profetas menores. Porém, podemos dizer que de pequeno é apenas os escritos, porque a profecia desses profetas menores são profecias tão grandes quanto a de Daniel, a de Isaías, a de Ezequiel, a de Jeremias, que são considerados profetas maiores. Porque a mensagem desses profetas tem o mesmo cunho apocalíptico, o mesmo cunho de correção, de exortação, que tantos outros profetas tiveram. O livro do profeta Joel, gostaria de fazer uma breve introdução acerca da datação desse livro, para que nós possamos se identificar com a mensagem de Joel. O livro do profeta Joel, alguns escritores ou alguns estudiosos vão dizer que ele foi escrito cerca de 835 a 825 anos antes de Cristo. Isso nos data um período antes do exílio babilônico, que o exílio babilônico, a qual Judá é levado cativo, ele acontece no ano 690 antes de Cristo. Porém, esses homens como William Laser, Norman Champlin vão defender essa datação. Porém, eu fico com a datação de David Allen, que coloca Joel após o exílio babilônico, cerca de 500 anos antes de Cristo. Por quê? Porque quando nós começamos a olhar para o teor do livro, nós começamos a perceber e a entender o que é que estava se passando em Jerusalém antes dessa profecia de Joel. E o que estava acontecendo era que havia ali um povo que havia retornado do exílio babilônico cerca de 690 a.C. a 590. Eles retornam desse exílio babilônico. Daí então se estabelece na terra, começam a criar raízes na terra, começam então a usufruir da terra a qual o Senhor havia dado a eles ainda, como promessa a Abraão. Eles haviam saído de um período longo de escuridão, de solidão, de humilhação na Babilônia. Os sacerdotes agora voltaram a cultuar a Deus no templo a qual Salomão havia erguido.
Agora a vida deles estão basicamente no lugar que deveria estar, está tudo correndo muito bem. Então agora eles estão preocupados em plantar, em colher e gozar da terra a qual o Senhor havia dado a eles. Os homens agora estão preocupados em plantar vinho, em plantar vinha, se embebedar com ela e se alegrar com o vinho da vinha. E eles não querem mais cultuar a Deus, eles não querem mais ir até o templo, eles não querem mais se ajuntar em adoração a Deus, porque imagino eu que eles ficaram muito tempo na Babilônia, muito tempo escravo, agora eles estão na terra deles, agora eles podem plantar e colher ao tempo deles, eles podem viver como que eu posso dizer assim, uma prosperidade na terra a qual Deus havia dado a eles, e eles começam a se importar um pouco menos com o culto, com a adoração no templo, eles começam a se reunir muito menos agora no templo, para cultuar a Deus, eles já não estão mais levando ali as ofertas de cereal, do fruto, do vinho, do azeite, que eram ofertas que deveriam ser levadas a Deus diariamente, 3 vezes por dia, o povo poderia ir lá e cultuar a Deus, e o culto deles era composto de cereal, fruto, vinho e azeite, mas para eles o momento agora é curtir a terra. Ora, visto que eles já foram muito humilhados e escravos na terra da Babilônia, então o momento agora é de usufruir da terra que Deus havia dado a eles, e deixa o momento de culto para lá, deixa o momento de culto para depois, até o momento em que Deus resolve mudar essa situação, e levanta um exército pequeno em tamanho, mas grande em números, grande em população, grande em quantidade. E David Allen vai dizer que houve um ataque contemporâneo à nossa época no Mediterrâneo, de cerca de 5 quilômetros, que aglomerou cerca de 24 bilhões de insetos em um raio de 5 quilômetros. Era como se você não enxergasse nada, apenas insetos comendo tudo. E foi isso que Deus faz agora na terra de Israel. Deus levanta um exército de gafanhoto, e esse exército vem e marcha contra Israel e começa a comer e a destruir tudo que havia no caminho. E eu gostaria agora de chamar a sua atenção para alguns textos de Joel, para que nós possamos entender como é que foi esse caminhar desses insetos na terra de Israel, para que nós possamos entender como é que se tornou o cenário. E para entendermos um pouco, vamos olhar o capítulo 1, verso 6, que vai dizer assim: porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerado, os seus dentes são como de leão, e ele tem queixa, ou ele tem as queixas de uma leoa. O que é que o escritor está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que o exército que se levantou não tem tamanho, não tem tamanho de inseto, ou melhor dizendo, não tem um tamanho, um porte grande, mas em grande número eles são piores do que um leão, eles têm mais fome que uma leoa, e eles passam pela terra de Israel, comendo tudo que tinha pelo caminho, tudo que era verde, tudo que dava fruto, tudo ali que poderia gerar alimento para Israel. Esses gafanhotos passam e vão comendo e destruindo tudo pelo caminho. E quando eu olho o verso 4, por exemplo, ele vai dizer assim: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. O que o profeta está dizendo aqui? Que quando esses gafanhotos passou pela terra do Egito, ou melhor, pela terra de Israel, não sobrou nada. Eles comeram tudo que tinha pelo caminho. E quando uma leva não comia, aqui vinha atrás comia, e quando aqui vinha atrás não comia tudo, vinha outra pior ainda e comia o resto que havia sobrado. E quando parecia que tinha sobrado nada de nada, vinha mais uma leve e comia o resto que eles tinham. Então já era Deus começando a tratar com o povo acerca de como eles vinham vivendo. E quando eu olho o verso 7, olha o verso 7 do capítulo 1 comigo, ele vai dizer assim: fez a minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca, que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Vamos entender comigo o que é que o profeta está querendo dizer com isso. Preste atenção comigo. Quando o profeta vai dizer que a terra foi assolada, que a terra foi destruída, ele começa dizendo assim: olha,
A minha vide foi feita uma assolação. O que era a vide para Israel? A vide era a videira, e a videira ela era responsável por produzir o óleo que eles usavam na terra. E para que eles usavam óleo na terra de Israel? Para várias coisas, mas eu gostaria de citar aqui algumas delas, que vai dizer assim: olha, o óleo em Israel, ele servia para alimentar o candelabro, que ficava dentro do templo, que simbolizava a presença de Deus em Israel. E quando os gafanhotos passam pela terra de Israel, a primeira coisa que eles comem são a vide. Agora, sem vide, não tem como produzir óleo. Sem produzir óleo, não tem como manter a chama do candelabro acesa. E se essa chama não está acesa, simboliza que Deus não está mais no meio de Israel. Olha a situação que o povo começa a entrar agora. Quando nós olhamos para um mar de gafanhoto, nós imaginamos que é uma praga do inimigo, mas não, era o próprio Deus que havia levantado esses gafanhotos para oprimir o povo de Israel, por ter se esquecido do culto verdadeiro, por ter se esquecido do Deus verdadeiro. E agora, a primeira coisa que Deus afeta é o óleo, é a videira, porque sem videira também não tem adoração, porque a oferta de adoração era composta pelo azeite de oliva, e sem o óleo da adoração também não tem medicina, porque o azeite também era um meio medicinal que eles usavam para curar pessoas. E também se esgotou a cozinha, porque sem azeite não tem como comer, não tem como cozinhar. Deixa eu te dizer uma coisa: o homem e a mulher, quando começa a se afastar da adoração genuína, Deus começa a afetar a presença dele, Deus começa a afetar a adoração dele, e Deus começa a afetar aquilo que é para curar, deixa de ter efeito de curar. Aquilo que é para alimentar, deixa de ter efeito de se alimentar. Sabe por quê? Porque Deus não aceita adoração falsa, Deus não aceita culto falso. Israel estava cultuando por religiosidade e não por coração. Então Deus começa a afetar aquilo que é importante para eles: a oliva. Pois bem, com a oliva destruída não tem culto, com a oliva destruída não tem adoração, com a oliva destruída não tem medicina, com a oliva destruída não tem símbolo da presença no meio do povo. Segundo ponto que o profeta vai dizer que foi atacado: primeiro foi a oliva, segundo, a minha figueira foi destroçada. O que é figueira na Bíblia? O que simboliza a figueira em toda a Bíblia? Tem muitos significados, mas eu gostaria de citar aqui apenas 4. A figueira, ela simboliza também alimento, em Provérbios capítulo 27, verso 18. A figueira também é fruto, ou é símbolo de fruto para o reino. Mateus 21, 18. O que é esse fruto para o reino? É o fruto que todo salvo começa a dar depois de salvo. 3. Também é um símbolo de propósito. A figueira, em Juízes capítulo 9, verso 8, 10 e 11, vai tratar a figueira como propósito. Em quarto lugar, a figueira também é um símbolo de carência de graça. Lucas 13, verso 6 e verso 9. Quando o gafanhoto passa e come tudo que a figueira tem, algumas áreas de Israel estão sendo afetadas. A primeira é a capacidade de se alimentar. A segunda é a capacidade do povo de frutificar como pessoa. Terceiro, eles perderam o propósito e o sentido do propósito, porque a figueira também é símbolo de propósito. E quarto, eles perdem o sentido da graça. Não conseguem mais entender o sacrifício de Deus por eles. Não conseguem entender mais o amor de Deus para com eles. Por quê? Porque a figueira foi destruída. A figueira foi comida pelo gafanhoto. Perceba o que Deus está fazendo com Israel: está tirando aquilo que é importante para eles como presença, que é o óleo, e agora também está tirando a essência de propósito no coração deles. E não muito distante disso, ele ainda vai dizer no verso 7: os seus sarmentos se fizeram brancos. Sarmento na Bíblia é broto. Essa palavra no original hebraico quer dizer broto. Os brotos se tornaram brancos. O que isso quer dizer? O que o profeta está querendo dizer com isso? É que aquilo que começou a florescer, aquilo que começou a ter vida, aquilo que ainda era um projeto, aquilo que ainda não era realidade, a praga comeu.
Aquilo que ainda era só um sonho, a praga comeu. Aquilo que era só um projeto, a praga comeu. Perceba o que Deus está fazendo com Israel. E por que que Deus iniciou tudo isso? Por causa da negligência dos cultos. Por causa da comunhão entre os irmãos que não tinham mais. Eles queriam só beber e ficar em casa. Ninguém queria mais ir cultuar. Por causa da adoração falsa. Os poucos que iam no templo, iam por religiosidade. Não ia por amor genuíno a Deus. Você está entendendo o cenário aqui? O cenário é que eles vêm de um exílio babilônico, de um lugar que eles não podiam cultuar, eles eram proibidos de cultuar. Eles estão vindo de um lugar onde eles eram proibidos de se reunir. Isso está te lembrando alguma coisa? Uma pandemia que veio no mundo e nos impediu de cultuar, de estarmos juntos. Uma pandemia que veio e afastou a igreja. Agora todos querem assistir online. Nós vamos chegar no texto, onde Deus, não é isso que Deus sonhou para a eclésia, que é a igreja. O exílio afastou eles do culto. Agora, eles voltam para a terra. E eles não querem mais cultuar. Agora, eles querem sair, porque eles eram escravos. Agora eles querem curtir a vida, porque eles não podiam. Está parecendo a nossa época, não está não? Acabamos de sair de uma pandemia, que culto nada, deixa eu ir para a praia, deixa eu ir para isso, deixa eu viajar. É o que estava acontecendo aqui. Que templo nada, nós éramos escravos até ontem. Depois a gente cultua, depois a gente vai para o templo, depois a gente oferta o nosso sacrifício. E os que iam por religiosidade, não iam por amor a Deus. Aí entra o que o profeta vai dizer. Agora entra o verso 2 do capítulo 1. Ouvi isto, vós, velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? O primeiro chamado do profeta é: olha, vocês anciões da igreja, vocês que são responsáveis pela liderança do povo, vocês que são responsáveis pelo aconselhamento do povo, vocês escutem o que eu vou dizer agora. E ele começa a profecia. Escutai o quê? O que eles tinham que escutar? Vem comigo no verso 5. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai, todos que bebem vinho por causa do mosto, porque está ele tirando da vossa boca. O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, ébrios são embriagados. Ele está dizendo assim: olha, embriagados, acorda, vai chorar, vai gritar, todos vocês que gostam do vinho, que gostam do que a terra produz, vai chorar agora, porque eu tirarei isso de vocês. O que Deus está querendo dizer aqui para o povo? Ei, isso que o mundo te proporciona, que te agrada, eu vou arrancar de vocês. Isso que vocês têm se apoiado, a alegria que vocês têm se apoiado, que é o vinho, eu vou tirar de vocês, para que vocês possam entender que eu sou o único Deus. Aquilo que chama a tua atenção e rouba o meu lugar no teu coração, eu vou arrancar de vocês. Aí ele vem para o verso 8. Aí o verso 8 é interessante. Olha comigo o verso 8. Lamenta com a virgem, que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. O que o profeta está dizendo aqui? O que o profeta está dizendo aqui?
Qual é a dor da virgem nesse caso? A dor da virgem é de nunca ter dado ao marido, um filho que levaria o nome dele gerações por geração. É isso que ele está dizendo aqui. Que a dor que eles sentiriam era de uma família que perde o primogênito. Mas essa é a dor que o povo ia sentir, mediante a dor que Deus já estava sentindo. Deus estava sentindo a dor de alguém que perdeu o primogênito, o único filho que levaria o nome da família. Porque o povo abandonou a adoração. O povo abandonou a verdadeira adoração. Eles não querem adorar mais. Eles não querem servir mais. E Deus agora está com a dor do primogênito. E ele continua dizendo, verso 9 e verso 11: devido a essa dor da perda de um filho, é que Deus interrompe a adoração no templo, porque estava sendo feita por obrigação e não por amor. Olha o verso 9 a 11 comigo. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas murcharam. Olha o que o profeta está dizendo aqui, presta atenção comigo. As ofertas de culto era feita por cereais, e a libação por vinho e azeite. Agora, devido aos gafanhotos, não tem mais cereal, não tem mais vinho, e não tem mais azeite. Agora, não tem mais culto. Deus interrompeu o culto de Israel, dizendo: vocês não vão me cultuar mais, porque a adoração de vocês é falsa. Eu não aceito mais o culto de vocês. E olha isso, os sacerdotes são afetados, porque agora eles estão enlutados. Campo e terra são afetados. Quem são esses? O campo e a terra somos nós, a igreja. O cereal é o nosso fruto. A vide é o nosso relacionamento com Deus. Devido à falsa adoração do povo, os homens foram afetados. Os frutos da sua vida foram afetados. E o azeite, que é o relacionamento com Deus, foi afetado. Eu estou sem retorno aqui. Lavradores vinheteiros, está simbolizando pregadores, pastores e líderes. Vai dizer assim: olha, vocês estão envergonhados, verso 11: envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque apareceu a messe do campo. Ele está dizendo assim: olha, vocês, pregadores, pastores, líderes, sejam envergonhados, porque morreu a messe. Messe é a safra, a colheita. O resultado de todo o seu trabalho morreu, porque o povo entregou uma falsa adoração. Verso 12: a vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos de Israel. Isso é o reflexo, é o resultado de toda a falsa adoração de Israel. Toda a falsa adoração de Israel produziu nos homens uma falta de alegria imensa. Está entendendo por que que o número de homicídios tem aumentado no mundo? A ausência de adoração ao Deus verdadeiro provoca nos homens
ausência de alegria. Ausência de alegria. Verso 13, verso 14. Cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes uivai, ministros do altar vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Verso 14, promulgai o santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Entenda, Deus está proclamando, Deus está chamando todos, sacerdotes, ministros, assembleia solene, que significa todos os trabalhadores pesados, anciões, moradores da terra, todo mundo. Para onde? Para a igreja. Olha o que o texto vai dizer: convocai a todos, congregai os anciões, juntai todo mundo, traz todo mundo para a igreja, façam jejum, se arrependam. Verso 17, olha isso: a semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. No verso 13, 14, ele está dizendo: vem todo mundo, ajunta, vem orar, vem jejuar. E no verso 17 ele vai dizer: porque se vocês não fizerem isso, não adianta semear, porque não vai nascer, não adianta plantar, porque não vai dar fruto, não adianta regar, porque não vai dar fruto, não adianta. Verso 19 e 20: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram, e o fogo devorou os pastos do deserto. Escute isso: o que havia restado do gafanhoto, a seca e o fogo consumiu, lambeu tudo. Israel não tem mais nada. Nada. Deus deixou Israel sem nada. Tudo por causa de uma falsa adoração. Tudo porque Israel estava trocando os prazeres da terra, em vez de adorar a Deus, de cultuar a Deus e de servir a Deus. Ricardo, só desgraça nesse livro. Nós vamos entender porque Deus fez isso agora. Capítulo 2, do verso 1 a 11. Lê comigo. Trocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate do meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo, dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvem e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difundem o povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante. De geração em geração, à frente dele vai o fogo devorador, atrás chama em brasas. Diante dele a terra é como um jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo, que devoram um restolho, como povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai para o seu caminho, e não se desvia da sua fileira, não empurra uns aos outros, cada um segue o teu rumo, arremete contra a lança, e não se deem no caminho, assaltam a cidade, corre pelos muros,
sobem às casas, pelas janelas entram como ladrão, diante deles tremem a terra, e os céus se abalam, o sol e a lua se escurecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia, e muito terrível, quem o poderá suportar? Entenda o que Deus fez do 2 para cima. Do capítulo 2 de Joel para cima, que é o capítulo 1, ele traz a desolação em Israel. No capítulo 2 de Joel, esse texto que acabamos de ler, Israel muda a profecia. Ele está profetizando no plano dele no capítulo 1. Entenda isso para você entender o livro de Joel. No capítulo 2, ele muda o plano da profecia. Agora ele não está mais profetizando para o povo da época dele. Agora ele está profetizando o dia do Senhor, que é o dia que Isaías profetizou, que Ezequiel profetizou, que Daniel profetizou, que Amós profetizou, que Jesus profetizou em Mateus capítulo 24. É o dia da vinda do Senhor, é o dia da ira do Senhor, é o dia em que ele virá sobre os montes e julgará as nações. Esse dia, Joel vai dizer, como tantos outros profetas vão dizer, que a ira do Senhor cairá sobre a terra, que o sol se escurecerá, que o dia não terá mais brilho, que a morte será retirada da terra, que os moradores procurarão o desespero, a morte e não encontrarão. Esse é o dia da ira. Ricardo, por que é que Deus trouxe a desolação no capítulo 1? Porque a desolação dos gafanhotos é para trazer o povo ao arrependimento. Porque ele está dizendo, se vocês não se arrepender, vai chegar esse dia. E quando esse dia chegar, vocês serão pegos de surpresa. Porque Jesus virá como um ladrão, não para a igreja, mas para aqueles que não se arrependeram. Como isso? Me prova, te provo. Vejamos o verso 12. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, choro e pranto. O que Deus está dizendo aqui na boca do profeta? Algumas palavras nós precisamos destacar. Primeira palavra, convertei-vos, shub, no hebraico, que significa voltar, retornar ao ponto inicial. Ele está dizendo para o povo, olha, vocês saíram do foco, vocês saíram do caminho, vocês saíram da minha presença, volta. Coração, hebraico, lab, significa, volta como? Volta, se arrepende, retorna de mente, alma, inteligência, razão, reflexão, memória, inclinação, consciência. Olha o que Deus está dizendo para o povo. Eu mandei os gafanhotos para vocês se arrepender de todo o coração e se voltarem a mim, porque se vocês não fizerem, o capítulo 2 até o verso 11 vai chegar na vida de vocês, que é o dia da ira do Senhor. Ricardo, como que eu volto ao ponto inicial? Como que eu volto ao primeiro amor? Como que eu volto a sentir a presença de Deus? O texto vai dizer, no verso 12, jejum, choro e pranto. A igreja do século 21 não jejua mais. Ninguém quer jejuar mais, acha que isso é banal. Choro. Quer ver um crente no culto que nunca chora? Quer ver um crente que você chama ele para orar, ele nunca chora? É um crente que nunca ora.
Porque crente que tem o hábito de orar, ele não se contém na presença de Deus, ele se quebranta. Ele chora diante de Deus. Pessoas que não conseguem chorar na presença de Deus são pessoas que não oram. São pessoas dos olhos secos. E pranteia é lamentação. É a sequência da oração. É quando você começa a orar e você começa a chorar. Depois de alguns minutos chorando, você já começa a lamentar. Você já começa a se derramar. Você já começa a se quebrar diante de Deus. Olha o verso 13 comigo, que é a sequência. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. O termo rasgai é gara no hebraico. Significa despedaçar, dilacerar. O coração só pode ser quebrado, dilacerado, depois de um período de oração e lamentação. Sem choro, sem oração, sem lamentação, não tem coração quebrado. Aí o que Deus vai dizer? Rasga o coração e não as vestes. Sabe por quê? Era de costume do judeu, quando ele estava com as emoções afloradas. Você vai ver na Bíblia várias vezes, e ele rasgou as suas vestes. Para todos verem. Sabe o que é isso? Ato de emoção em público. O que Deus está dizendo aqui é: para de querer mostrar a espiritualidade em público, e se quebranta na oração em secreto, que eu vou te ouvir. Para de querer se aparentar espiritual demais, porque você está seco, e começa a orar de verdade. Convertei-vos, ele vai dizer no verso 13. Convertei-vos. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e de grande benignidade, e se arrepende do mal. Deus, ele é o quê? Ele é misericordioso, cheio de graça, significa. Compassivo, característica que somente Deus tem. Porque ele tem a condição de se compadecer, de se colocar no seu lugar. Tardio, ele é paciente. Benignidade, grande fidelidade. E arrepende-se do mal, que significa? Deus muda de opinião quando o homem se quebranta. Deus muda, Deus deixa de querer fazer o mal para aqueles que se arrependem. Isso é Bíblia. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, para vocês que se arrependeram, verso 18 e 19, e eu estou encerrando. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondeu e lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Para a pessoa que se arrepende, que se quebranta, que ora, que busca, Deus está dizendo: eu devolverei a essência do culto em você. Porque Ele está devolvendo cereal, vinho e azeite. São 3 componentes do culto em Israel. Não tinha culto se o povo não levasse cereal, vinho e azeite. Se faltasse um desses, não tinha culto. O que Deus está dizendo é: se vocês se arrependerem, se quebrantarem na minha presença, eu vou dar direito a vocês a me cultuar, a entrar na minha presença. Porque crente que não se quebranta, meus irmãos, ele não entra na presença de Deus. Verso 20: mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Isso aqui
é o que Deus está dizendo acerca dos gafanhotos. Porque vocês se arrependeram. O mal que se levantou para matar a vida de vocês, eu vou empurrar para longe. Eu vou retirar de perto de vocês. Ele não vai alcançar vocês. Isso é promessa para quem se arrepende. Verso 23, e eu encerro. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como a aurora, a chuva temporã e seródia. Lembra que a primeira praga que o gafanhoto comeu foi a vegetação, mas também foi o broto, que o broto ficou branco e morreu. O broto, eu disse que era aquilo que estava para nascer, aquilo que estava para ser gerado, morreu antes de ser gerado. Aqui Deus está dizendo, eu vou mandar a chuva temporã. A temporã é a primeira chuva que chovia em Israel, e ela servia para fecundar a semente e gerar o fruto. A última chuva é a seródia. Ela era a última chuva que nascia para madurar o fruto. O que Deus está dizendo a Israel é: porque vocês se arrependeram, se voltaram a mim, eu vou cuidar de todo o processo de fortalecimento, crescimento do seu sonho, do seu ministério e da sua vida. Eu vou cuidar desde o início até o final. Sou eu quem vou fazer você frutificar na terra. Sou eu quem vou cuidar dos teus sonhos e vou fazer eles se realizar na terra. Sou eu. Isso é para crente que se arrepende, para crente que ora, para crente que busca. Isso não é para todo mundo e não é para qualquer um. E não acaba por aí. Entramos no texto que lemos. E acontecerá depois, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Ei, escute uma coisa aqui. Para aqueles que se arrependem, para aquela geração que está buscando avivamento, eu creio que nós sofreremos ou passaremos por um grande avivamento antes da volta de Jesus. E quando isso acontecer, o Espírito será derramado sobre toda a carne. Não, Ricardo, isso aconteceu lá em Pentecoste. Não, isso aconteceu em Pentecoste, aconteceu em John Wesley, aconteceu na Rua Azusa, aconteceu com Charles Finney, aconteceu com a Assembleia de Deus há 100 anos atrás. E eu creio que vai acontecer na nossa geração também. Mas para isso precisamos buscar um avivamento. Precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. Precisamos se render a Deus. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Aramandarabacharacanaragai. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos querer a Deus acima de todas as coisas. Sobe um pouco mais o fundo para mim, por favor. Precisamos querer a Deus mais que todas as coisas. Vocês que estão comigo aqui, se coloquem de pé. Aramandarabacharacantoroboshurocondaragái. Eu tenho orado a Deus incessantemente, pedindo: Deus, traga um avivamento sobre nós. Deus, traga o fogo do Espírito no nosso coração. Deus, quebrante o coração daqueles que estão te servindo. A igreja está seca.
A igreja não se quebranta mais no culto. Os crentes não choram mais na presença de Deus. E eu tenho orado, Jesus, traga um avivamento sobre nós. Nós estamos dormindo na presença de Deus. O gafanhoto está vindo para comer tudo que a gente tem como esperança. E nós estamos dormindo. Deus está dizendo, eu vou tirar vocês da zona de conforto de vocês. E nós estamos dormindo. Você que me assiste, fecha os teus olhos comigo. Que eu vou orar nessa noite. Deus, Espírito Santo de Deus, provoque em nós um espírito adorador. Deus, provoque em nós uma essência de adorador. Pai, converte os nossos corações, quebranta o nosso espírito, quebranta a nossa alma. Meu Deus, nos acorda, acorda a tua igreja. Jesus, queime em nós um fogo do Espírito e um fogo do avivamento. Nós precisamos ser transformados pela tua palavra. Deus, guarda a tua igreja, Jesus, do dia da ira. Guarda a tua igreja do dia da volta. O Senhor está voltando, eu sei que o Senhor está voltando. Deus, nos guarda. Chegarão dias que a igreja será perseguida, meu Deus, nos guarda. Transforma o nosso interior, meu Pai, e nos converte na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Rebondagarabaxer, Caramanto, Robochoro, Coromonde, Caramandarabaxaracanto, Robochoro, Condaragaia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, vou dar o aviso da semana e vou encerrar. Segunda-feira nós não vamos para o monte, nós vamos batizar o filho do nosso irmão Juliano. Louvado seja Deus. Terça-feira, estudo bíblico na minha casa, presencial. É a última mensagem acerca do reino. Como viveremos na eternidade após morrermos. Sábado, dia 2, ceia do Senhor. Louvado seja Deus. Sábado nós faremos uma live na página da igreja das 6 às 6h45 da noite, antes do culto começar. Você que pode, nos acompanhe. Está passando o nosso e-mail. Você que pode ofertar, quer ofertar na vida, no ministério dessa igreja, fique à vontade, pode usar o e-mail. Os que estão aqui querem ofertar, ali está a cestinha. Você pode fazer a sua oferta. Quem precisar de visita, quem precisar de acompanhamento, quem precisar de oração, entre em contato conosco, deixe uma mensagem na página da igreja, ou até mesmo na Go Live TV. E eles vão nos passar o recado, e nós vamos entrar em contato com você. E nós vamos te visitar, e vamos orar por você. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Feche os olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, esteja agora e para todos sempre com todos vocês. Todos digam amém. Deus abençoe, boa semana, nos vemos em Cristo. Deus abençoe, as palmas louvam o Senhor.